Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde, e é um prazer ter você conosco novamente para mais um episódio do ExpertCast. Nós abordamos aqui as principais inovações e tecnologias que estão transformando o setor de saúde, como inteligência artificial, novos tratamentos, monitoramento remoto de pacientes, entre várias outras soluções que apoiam profissionais de saúde, de tecnologia, empreendedores, todos aqueles que estão envolvidos no ecossistema da saúde. No episódio de hoje eu tenho o prazer de receber aqui dois amigos de longa data. O primeiro deles é o Luiz De Luca, que já esteve aqui com a gente num outro episódio, junto com Cláudio Terra. Nós três, corredores de rua, falamos ali sobre os paralelos entre as maratonas, as corridas e a inovação. E recebo também aqui o Armando, que é um outro amigo, já há muito tempo que nos conhecemos. Eu vou fazer a apresentação dos dois em breve, mas queria já agradecer ao De Luca e ao Armando pela presença. Muito obrigado. Bem, eu vou começar falando aqui do Luiz De Luca, que é engenheiro administrador. Já são 40 anos, eu sei que não parece, mas já são 40 anos de atuação na área de saúde. O De Luca virou um amigo próximo aqui nos últimos anos, muito por conta da inovação em saúde. Nós temos vários pontos em comum e a gente já se conhecia antes, eu o acompanhava, ele passou por Philips, passou pela GE, foi CEO de hospitais também, como 9 de Julho, Samaritano, e hoje ele atua como um conselheiro, advisor e mentor em inovação no setor. É uma das mentes inquietas aqui da inovação em saúde. E eu queria também falar do Armando Lopes, que é formado em engenharia elétrica pela Poli aqui na USP. Armando, conheço há muito tempo pelo histórico, principalmente na Siemens Healthineers, mas o Armando tem especializações em administração na GV, um MBA em executivo em gestão, ele é conselheiro certificado pelo IBGC e atualmente é um conselheiro estratégico na Green Rock, a dos amigos Salomão, Isop, Ricardo Salomão, e conselheiro consultivo na Galileu Saúde, também uma empresa super bacana aqui brasileira. Então, Armando, seja muito bem-vindo, assim como o De Luca, para a gente falar sobre sistemas de informação. A gente está com um título aqui de prontuário eletrônico hospitalário, que vem por aí, mas eu vou começar pelo De Luca para ele nos explicar essa trajetória dos sistemas de informação ao longo dos últimos anos. Bom, obrigado, Armando. Legal estar aqui com você, Armando e Gustavo. Nós somos do setor, começamos oriundo do setor do diagnóstico por imagem e hoje nós atuamos na amplitude do setor da saúde e, felizmente, trabalhando toda essa transformação que ela, obviamente, ela tem uma parte de tecnologia, mas tem muito a ver com informação. O que é interessante é trazer um pouquinho da evolução do que foi a informação no sistema de saúde. Eu conheci, a primeira vez que eu tive acesso a uma discussão da digitalização da informação, saindo do modelo analógico, foi em 1988, num curso que eu fiz na Holanda sobre PACS. Para quem ainda é mais recente e não conhece o termo, que é o famoso ou antigo Picture Archive and Communication System. Já estava se discutindo como se fazia a comunicação da imagem, e seu armazenamento. Posterior a isso, eu fui ter o contato, então comecei num pedaço da informação da imagem, e depois que foi feita a sua integração no antigo HIS, hoje pouco se fala do Hospital Information System, e as suas derivações da radiologia, que é o RIS, depois na área de análises clínicas, do LIS, e assim sucessivamente houveram suas evoluções. Quando nós falamos do prontuário eletrônico do paciente, nós estamos falando de um sistema amplo que possui informações clínicas ou médicas e de gestão, não médicas. Quando nós falamos do sistema do registro médico, o registro eletrônico médico do paciente, o EMR, Electronic Medical Record, este sim, nós estamos dando uma conotação das informações médicas do paciente. Então, o prontuário eletrônico ele é mais amplo, ele incorpora a parte do registro eletrônico médico do paciente e os subsistemas, sejam radiológicos, de laboratório,
e outros subsistemas clínicos que vieram posteriormente, tais como a prescrição eletrônica da medicação, sistemas de avaliação, subsistemas de apoio à decisão clínica para informações sobre sepsis e assim sucessivamente. Então, quando a gente olha os sistemas de informações em saúde, ele é um universo muito grande. Então, nós temos que abordar ele, obviamente, numa fase segmentada para o seu entendimento e conhecimento. E agora, a revolução que nós estamos começando a vivenciar é a integração de todas essas informações e o que nós vamos fazer com ela, o que elas vão trazer para nós a favor do paciente, do usuário, das instituições, do sistema de saúde como um todo. Excelente. Poxa, é um belíssimo histórico aqui dos sistemas de informação. Velho, né? Não é coisa de velho, não. É importante porque tem muito médico que só conhece prontuário eletrônico e acha, é o prontuário eletrônico. Mas não é, né? Tem essa sopa de letrinhas de o RIS com R, o RIS com H, o LIS, o PAX. E tem muita gente que ouve também sobre o PAX, e aí vou passar para o Armando agora, porque é um enorme conhecedor aqui do assunto, assim como o De Luca. Mas tem muita gente que conhece e não lembra do RIS com H, que é uma peça central ali na operação hospitalar. Sim. E Armando, você é muito antenado desde o começo, desde que eu te conheço ali com tecnologia e um olhar para frente, para o futuro. Como é que você está vendo as tendências de evolução do RIS para os próximos anos? Legal. Bom, antes de tudo, Gustavo, obrigado pelo convite. É um prazer aqui enorme estar com vocês e com amigos aqui como o Luiz, né? E, bom, quando vocês, né, me desafiaram essa reflexão sobre o RIS, eu fui também juntar um pouco todos esses conhecimentos. E eu fui olhar um documento da M-Web, The Era of Living Intelligence, e lá eles trazem o seguinte, 3 pilares, né? Inteligência artificial, sensores avançados e biotecnologia. E eles exploram muito que a interação com a tecnologia ela vai ser cada vez mais intuitiva e responsiva, né? Ou seja, muito menos a gente digitar e muito mais conversar com agentes, e essa informação é que passa a ser processada. Muito mais intuitiva a relação com a tecnologia. E fala um negócio muito legal, combinando duas das pernas, né? Da inteligência artificial e dos sensores, que é uma evolução dos LLMs, dos Large Language Models, para o que estão chamando lá de Large Action Models, né? Modelos, né, de Large Action Models, acho que já se explicou aí, ou seja, ao invés de o algoritmo dizer o que vai ser dito, né, qual é a próxima palavra, que é do Large Language, qual é a próxima ação a ser tomada. Então você ter ferramentas que comecem a tomar ações, e aí lógico que veio outra discussão, como é que nós vamos controlar se essas ações não ficam, né? Então aí são outras discussões legais que nós também estamos tendo juntos aí. Então fala assim, no Personal Large Action Model, é aquela ideia que a gente tem o teu agente que vai marcar viagem, vai te sugerir viagens, quer dizer, um parceiro, um agente pessoal. Da mesma forma, o Corporate Large Action Models. Então as corporações começarem a ter esses agentes. Acho que tem um exemplo interessante, pensa lá no faturamento. Vai emitir fatura para vários clientes. Alguns são melhores pagadores, outros nem tanto. Você pode olhar isso pelo histórico, mas também pode olhar isso por uma análise rápida da situação. Falar, olha, esses aqui talvez venham a ter dificuldades a pagar. E aí, automaticamente, esse microserviço, esse agente já avisa lá os vendedores e fala, olha, começa a relembrar que esse negócio tem que ser pago, e no caso, né, tem que ser até o dia 30, senão vai dar um problema para o fechamento e aquela coisa toda. Então, essas ações mais preditivas vão ser cada vez mais importantes, né? E aí eu inventei um outro termo aqui para a gente brincar um pouco, que seria o HLAM, né? O Hospital Large Action Models, que é ter todas essas ações acontecendo ali dentro. Então, conversando com uma pessoa, tem até um trabalho que eles estão fazendo ali, você tendo um centro cirúrgico, sendo conversado quais são os materiais que estão sendo usados, isso automaticamente já sendo listados, adequadamente listados, para quando for mandar a fatura para a operadora, isso já está em compliance com aquilo e diminuir risco de glosa e assim por diante. Talvez até um passo antes de ter um certo controle sobre aquilo que está sendo usado é adequado
e evitar com isso o excesso de consumo, o consumo inadequado, assim por diante. Para transição de plantão, né? Também tem uma outra, planejamento de leitos, quais são os leitos que estão para ficar livres, então você tem esse ganho. Então todos esses serviços sendo plugados vão dando esse outro nível de eficiência e quase que de autonomia para o sistema. O que muda de arquitetura? Aí eu não vou falar isso porque já começa a ser além do meu expertise. Mas ele deixa de ser uma situação transacional e sequencial para ser muito mais orientada para que esses eventos disparem as próximas ações, né? Então algumas coisas passam a ser fundamentais. Você tem um data lake, e não somente relacional, né? Que a arquitetura seja orientada a esses eventos, a questão dos agentes, tudo vai ficar muito mais em tempo real, né? Você foi mentor de um algoritmo Laura super clássico, né? Super famoso, e eu admiro demais o que trouxe de abrir a cabeça da gente para ver as oportunidades. Quer dizer, você tem um controle de sepsis ali que não precisa ficar passando de leito em leito. O algoritmo vai avisar a enfermagem na hora em que aquele evento estiver sendo disparado, né? Então a questão do tempo real vai ser uma ferramenta brutal, né? Quer dizer, vai ser uma oportunidade gigante. E aí a baixa interoperabilidade que a gente tem hoje tem que ter alta interoperabilidade, né? Para todos os outros benefícios da interoperabilidade que falaremos aí em algum muito momento. bom, a gente vai voltar para esse tema com você, inclusive, vai ter uma pergunta sobre os desafios da interoperabilidade. Vou inclusive lembrar uma fala sua durante uma JPR, eu te conto daqui a pouco. Boa. Eu vou voltar para o Deluca agora. Deluca tem toda essa experiência nos provedores de serviços, a gente vai falar deles daqui a pouco, mas antes disso eu queria falar dos hospitais também, na sua experiência como CEO de 2 grandes e excelentes hospitais de referência aqui em São Paulo, Samaritana e 9 de Julho, mas você olhando a rede hospitalar como um todo. Onde que estão os principais gargalos, né? Porque quando a gente fala de prontuário eletrônico, eu me lembro que prontuário eletrônico era difícil médicos se unirem por uma causa. Prontuário eletrônico era uma delas, né? Para eles reclamarem. Não funciona. Onde é que estão os principais gargalos para esse passo à frente? Não só dos prontuários eletrônicos, mas dos sistemas de informação para os hospitais. E o que a gente devia fazer para superar esses gargalos e ter uma implementação melhor na sua visão? Eu vou falar uma coisa, que vou aproveitar um pouquinho a sua figura, né, e da sua formação. Todo mundo tende a jogar a responsabilidade que o gargalo está no médico. Não, o gargalo não está no médico. O médico pode ser dos pontos importantes, fundamentais a serem superados. Mas o prontuário eletrônico do paciente, como nós já acabamos de falar, ele é muito mais que só informação médica. Então, assim, o gargalo está na liderança. O gargalo está em como esta instituição enxerga a informação em saúde e os benefícios que você pode ter numa automatização e no processo de segurança, inclusive em sistemas de apoio à decisão clínica. Então, todo mundo joga a culpa no médico. Não é do médico, né? O médico faz parte de um processo que, desde que bem treinado, desde que bem alinhado com as expectativas da instituição, ele entra muito bem, porque ele vai ver uma segurança, né, a favor do que ele está fazendo, que ele está prescrevendo ou anotando em prol do seu paciente. Você tem a turma da enfermagem, você tem a farmácia, você tem, como o Armando colocou, toda uma atividade em sub-áreas como centro cirúrgico, UTI, etc. Eu acho que está muito nessa liderança e como que você coloca um desdobramento de uma tecnologia numa organização, onde você envolve os setores alinhados para essas novas tecnologias. Todo mundo está falando IA. Acho que super interessante. Eu acho que é irreversível o que nós estamos vivendo, que só vai evoluir, mas todo mundo parou de falar da transformação digital, né? Só que você não tem IA se os seus dados não estão digitalizados, se você não tem um sistema que está acompanhando a evolução das informações, mesmo que ela comece através do aspecto verbal, né? Ela vai atualizando e vai digitalizando esse dado, esta informação. Então, quando a gente olha isso, fala assim, as instituições ainda estão tímidas, elas estão muita coisa em papel, muita coisa que não está no sistema da digitalização, desta transformação comportamental
das lideranças e das instituições. Eu vou dar um exemplo que não faz muito tempo. Eu estive visitando uma instituição que tinha um sistema de gestão hospitalar, que ele fazia toda a parte do lançamento da conta, do fluxo do paciente, mas não tinha módulo de orçamento. Falei, como é que você consegue fazer a gestão do fluxo do paciente, o agendamento, você faz o faturamento da conta, mas você não tem orçamento? Ah, porque a gente acha que isso pode ser uma barreira ou um estímulo ao gasto. Falei, não entendi. Então, assim, estou trazendo novamente um caso real de uma instituição grande, de um hospital, né, que não é um hospital pequeno, onde você vê as restrições ainda ligadas às suas lideranças. Então, eu acho que os gargalos, Gustavo, estão muito mais em você estar aberto a esta adoção. Falando do exemplo que você falou, pegar especificamente o samaritano. Nós estávamos buscando, né, o RIMS 7 já antes da pandemia. Quer dizer, eu saí do samaritano em 2016, quando eu fui para o HG. Em 2015, 2014, a gente já era um hospital paperless e estava buscando uma certificação RIMS nível 7. Nós paramos porque faltava um sistema de apoio à decisão clínica, que seria um dos casos do algoritmo de sepse, que naquela época era a Laura, hoje a empresa se chama Munai, né? Então, assim, já estávamos buscando uma automação através de algoritmos para estar ajudando não só ao médico, mas toda a área assistencial, ao sistema de apoio à decisão clínica para ser classificado como RIMS nível 7. Estou falando isso de 10 anos atrás. Não é uma coisa recente. Então, esse é o ponto. Nós ainda temos muita heterogeneidade, instituições com portes distintos, investimentos na área de tecnologia dos sistemas de informação. E mesmo assim, vou falar isso não contra os meus amigos de TI, e toda vez que você quer um projeto, se você começar pela TI, é mais um projeto que não vai começar, né? Então isso tem que vir da liderança mesmo das organizações. Ótimo, eu tô lembrando de alguns outros episódios aqui. Primeiro, falando de transformação digital, na semana passada e retrasada, eu tive o prazer de conversar com a Ana Estela Haddad e ela me contou como é que está sendo a transformação ali, o SUS digital, né? Então, foi interessante até porque inteligência artificial é a bola da vez já há um bom tempo. Vocês dois conhecem bem RSNA, que é o maior congresso de radiologia do mundo. Já faz uns 5 anos que o tema é inteligência artificial e eu e a Anistela falamos pouco de inteligência artificial, né? Ela falou bastante ali da RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, e desses pontos exatamente da transformação digital que você está mencionando. Uma outra história que o Armando citou foi a parte do uso de sistemas inteligentes, como por exemplo numa cirurgia. Aqui um dos primeiros episódios do ExpertCast, nós tivemos um episódio sobre o uso de inovação, um tema que aparentemente não tem muita ligação com inovação, que seria a gestão do supply chain. 2 episódios super bacanas, com muita inovação inserida. E eu me lembro da gente falando de exemplos como, olha, vai faltar medicamento e o sistema já notifica. Exato. Ou eu uso muita aspirina, quando eu uso aspirina, geralmente eu uso um protetor gástrico, que é um pantoprazol. Então, se está acabando a aspirina, vai acabar o pantoprazol. Eu vou voltar para o Armando aqui agora, depois volto para o Deluca para a gente fechar o primeiro bloco, mas não sei se você vai lembrar. Já tem alguns anos, a gente estava na Jornada Paulista de Radiologia, batendo um papo, e você me falou uma coisa que eu já citei várias vezes, eu sempre cito a fonte. Você estava falando sobre interoperabilidade e a Open Health, saúde aberta. Você falou assim, Gustavo, do jeito que as coisas vão indo assim, eu fico me lembrando da telefonia. Né? Porque telefonia aqui no Brasil, hoje a gente consegue fazer uma portabilidade do jeito que é, porque o governo falou, ou vocês abrem, ou eu vou abrir. E aí o negócio aconteceu. O Open Banking já avançou também, talvez um pouco do governo. E você falando, será que o governo vai ter que chegar e falar, olha, vai tudo agora para o meu SUS digital aqui, vocês querendo ou não, se vocês não forem interoperáveis, eu farei o sistema ser interoperável. Aí eu queria saber a sua visão sobre o futuro de interoperabilidade para sistemas de informação. Então, Gustavo, que nenhum de nós tem dúvida da importância da interoperabilidade, né? Seja para redução de desperdício, a eficiência profissional,
a redução, né, com redundância, que tem a ver com desperdício, melhorar a coordenação do cuidado, quando você vai mudando de instituição para instituição, o lado da pesquisa clínica, quer dizer, você ter, né, uma organização de dados, isso para você poder fazer a pesquisa com todos os cuidados de LGPD e tudo mais, e finalmente para o próprio paciente, para o empoderamento dele, né? Você usou um termo que eu gostei, de ser o CEO, né? Cada um de nós é CEO da nossa própria saúde, ou seja, o benefício está ali. A questão é quem que consegue capturar esse benefício, falando até economicamente, para poder bancar a transição. E aí é que eu acho que a coisa se perde, não é por má fé ou por má vontade de ninguém, é porque você vai botando as prioridades na fila da tua execução. Então eu vejo que aí é que fácil falar, o desperdício é interessante, por exemplo, para uma operadora. Aí a operadora que vai puxar isso. Pode ser. O autocuidado do paciente é interessante para todos nós, mas teria que ser promovido, por exemplo, pelo governo. Então aí você tem a Rede Nacional de Dados. Então, na minha visão, o que está faltando são os bons exemplos práticos, que eu acho que já existem alguns super interessantes, e eu vi o podcast da Anistério e fiquei contente de ver as informações que estão sendo agregadas lá, né, na Rede Nacional de Dados, o que vai vir da ANS também, isso foi super, super bacana. Estes exemplos práticos vão começar a mostrar o retorno e vão motivar mais pessoas a embarcarem, né? Tem a iniciativa também lá do HC, né, reunindo alguns hospitais privados e filantrópicos. Eu acho que esses bons exemplos vão começar a mostrar os frutos que a gente sabe que são, e aí a gente vai saber, bom, como é que é monetizado esse benefício, é reinvestido para poder melhorar acesso, e aí a coisa vai girar. Então, o meu resumo é: faltam os bons exemplos serem materializados em retorno, que já dá para fazer, mas tornar super evidente, e aí quem vão ser os atores que vão ser os sponsors disso, né? Claramente a Rede Nacional de Dados vai ter que ser uma, mas eu também vejo boas associações de privados construindo esses casos de sucesso aí. Excelente. A gente tem colocado que a interoperabilidade pode ser uma barreira tecnológica. Ela não é uma barreira tecnológica, ela já foi uma barreira tecnológica. Eu acho que a interoperabilidade hoje ela está muito mais nas decisões, né, de instituições e de você poder disponibilizar esses dados, e óbvio, com os cuidados inerentes de que vai ser utilizado desses dados, né, para evitar uma série de discussões que têm sido feitas em relação à restrição a planos de saúde, a alguma doença estabelecida ou até o aspecto profissional. Mas independente disso, esses dados hoje não têm uma restrição tecnológica. Ela está muito mais no aspecto de você disponibilizar, de você integrar. A tecnologia permite fazer qualquer coisa. Eu vou trazer até um artigo lá do Rummel, que até fala, agora, inclusive, com a IA, a discussão da interoperabilidade é que tipo de tecnologia, né, vai utilizar esses dados, muito mais do que na comunicação desses dados. Eu vou trazer o início da nossa conversa. Quando nós começamos a falar do PACS, junto com o PACS veio a discussão do DICOM e do DICOM 3. E até teve um colega aqui que recentemente citou isso dentro do ExpertCast. Depois teve uma outra unidade chamada Merge Box, que fazia a comunicação dos DICOMs ou que não eram DICOMs estruturados para que tudo pudesse se comunicar. E agora a gente estava discutindo, agora não, os últimos anos nós discutimos interoperabilidade. Ninguém fala mais de DICOM, ninguém mais fala de Merge Box. E ninguém vai falar de interoperabilidade no futuro, né? É como nós vamos fazer a gestão de toda essa informação. Exatamente. A tecnologia não é a barreira. Você vai escolher, né? A questão é como é que se prova que ela se paga para que aí a coisa ande. E acho que aqui tem, lembrando lá do caso da telefonia que você citou e do caso do banco, tem uma questão de alinhamento de incentivos também, né? Porque no banco, Open Banking hoje faz com que o Bradesco consiga olhar a minha conta e Santander também consiga olhar, e um outro banco onde eu não tenho conta olha e fala, será que eu vou conceder crédito para o Gustavo? Sabendo que eu estou devendo X reais no banco B e Y reais no banco C, fala, puxa, acho melhor não. Agora, sabe, não, ele tem uma boa saúde financeira em outros bancos.
Então, a tecnologia estava ali, mas mais do que isso, tem um incentivo para o banco ser aberto. Agora, no caso da saúde, ainda não tem, é o oposto, como você disse. Acaba sendo um ativo para que ele fale assim, poxa, os dados do Armando estão na instituição tal, ele vai sempre querer fazer os exames ali. A gente vai precisar mesmo mudar, mas vai ser para uma outra conversa aqui do ExpertCast. Para a gente fechar agora, infelizmente a gente está chegando no finalzinho da primeira parte, eu queria ouvir de vocês dois umas últimas palavras sobre o futuro também, né? Como é que vocês enxergariam essa integração de dados clínicos e administrativos transformando a gestão hospitalar? O Deluca pode começar e aí o Armando complementa. Uma coisa interessante, Gustavo, que quando nós trabalhamos muito numa transformação comportamental, né, do hospital, o que nós fizemos é deixar essas informações, essa linearidade e transparência dos dados para um grupo ampliado. E nós fazemos muito analogias de algoritmos através de Excel, embora extraímos dados do nosso HIS, tinha muita discussão sobre a evolução dos dados, né, o que a gente trabalhava de maneira conjunta. Então tinha toda uma sala que chamava reunião de produção, que você tinha médicos, líderes, enfermeiros, farmácia, RH, toda a gestão do hospital juntos, e a gente olhava os indicadores da instituição. E era um pedaço de digital e analógico que nos forçavam a entender esse comportamento do paciente ou de uma especialidade médica, um tempo de permanência numa unidade de internação, numa UTI, problema de cancelamento cirúrgico, todo um espectro amplo que a gente debatia, tentava definir situações que aconteceram no passado, estão acontecendo e prever um pouquinho o futuro em termos de, vamos ter agenda. Tanto é que a gente olhava o agendamento cirúrgico do mês e do mês seguinte. A gente olhava prospectivamente, tentava olhar especialidades prospectivamente, como era esse histórico. Este modelo, o futuro dele é como o Armando colocou, ele vai ser um sistema operacional integrado e que ao invés de você tentar entender esse comportamento, é que tipo de decisão nós vamos ter que tomar com aquele dado. Nós digeríamos ainda aquelas informações e fazíamos predições. A predição, ela já vai estar feita. Que tipo de decisão você vai tomar para que a predição aconteça da melhor maneira possível? Esse é o grande futuro da gestão da saúde, principalmente nas instituições. Eu vejo uma deficiência para isso, mas esse é o futuro. Não tenha dúvida que hoje, você olhar um sistema operacional de paciente que deveria já estar com o teu plano terapêutico, né, dentro do teu prontuário, definido, a tua prescrição de alta, o que tem para entrar de cirurgia. O sistema faz isso automaticamente, ou os multiagentes farão isso automaticamente. O que você vai ter que trabalhar dentro dessa liderança é o que nós devemos fazer para sermos mais eficientes, capitalizarmos mais, olhar de verdade para o seu usuário, seja ele o médico, o paciente, ou a sua operadora, ou a empresa, o seu capital, o capital humano da instituição, como nós vamos trabalhar todos esses dados para que todo este conjunto esteja mais satisfeito. Esse propósito seja atingido de maneira integrada. Eu não vejo ninguém falando disso. A gente fala muito de tecnologia e fala de silos. Abre isso para uma integração organizacional maior. Eu acho que esse deveria ser o melhor futuro. E, obviamente, essas instituições seriam instituições de desejo de consumo por pertencer, né? Não é aquela mensagem do LinkedIn de foto com o logo da empresa, orgulho de pertencer. Não é este orgulho que nós estamos falando. O orgulho vem do teu resultado, do propósito da sua organização, onde você lidera suas atividades e se sente satisfeito com o teu propósito. Fantástico. Armando, alguma mensagem final aqui para a gente fechar? Muito na linha do que o Luiz falou, e vou usar um pouco dos nossos reflexões e aprendizado do outro grupo que estamos juntos lá no BGC do Futuro da Governança, porque todo esse ferramental, né, esses agentes e tudo mais, eles vão ter vão trazer esse lado preditivo. Então as predições, como o Luiz falou, vão ser muito mais abundantes, né? Muitas vezes as predições, quando a gente trabalha com a nossa turma e tal,
você tem uma ou outra pessoa que é mais afeita a isso e traz esses insights, né? Oi, aqui nós precisamos prestar atenção que nós vamos ter uma ocorrência lá na frente e tal. Isso tudo vai estar muito mais sistematizado nesses microserviços aí. Uma série de atividades que os próprios gestores hoje precisam se dedicar, isso vai vir pronto, né? Então, esse reposicionamento de como atuar tem que vir muito mais na linha, né, como o Luiz trouxe, das tomadas de decisão. E é aí que tem o desafio de aprendizado de como lidar com isso. Aí o outro desafio que estava me escapando aqui é como é que também você vai ter um olhar e uma curadoria sobre as decisões que essas ferramentas tomam. Porque a responsabilidade vai continuar sendo do gestor, do líder, do médico, da equipe de enfermagem. Qual é o termo que você usava lá? Agora está me escapando. O fiduciário, né, da decisão tomada continua sendo de quem montou a plataforma com esse olhar holístico, com essa predição que é fundamental. Você falou de logística, né, de insumos, né? Trabalhei muito com isso, né, no nosso lado lá de análises clínicas. Os reagentes você olhava para trás o histórico, mas e os novos contratos? Você vai comprar mais vitamina D ou vai comprar mais alergia e tudo mais? Essas ferramentas permitem, não estou falando não somente disso, permite-se fazer uma previsão, como você falou, de quais materiais você precisa encomendar. Quer dizer, toda a parte de insumos poderá ser os inventários muito mais otimizados e assertivos. Agora, quem está responsável por aquilo? Qual é a forma de olhar e ter certeza que realmente, né, o algoritmo vai estar operando da forma que se espera? A importância do humano nessa transformação toda. Infelizmente, a gente chegou no final da primeira parte, mas vai ter mais daqui a pouco, com essa super dupla aqui, Deluca e Armando. A gente vai continuar falando sobre sistemas de informação hospitalares e aí, obviamente, nós vamos falar de inteligência artificial também. Continuaremos daqui a pouquinho. Agradeço a presença de vocês e chamo de volta em breve para a segunda parte. Muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, não deixe de seguir o ExpertCast, nos avaliar com 5 estrelas, enviar os episódios para seus amigos, contatos e também de participar da comunidade de inovação em saúde, que já conta com mais de 12 mil integrantes. Eu, Deluca e Armando somos parte integrante ali dos grupos da comunidade. Acesse www.inovaçãosaude.com. Nossos grupos são gratuitos e servem para troca de informações na saúde. Muito obrigado pela companhia. Lembrando aqui que o ExpertCast tem a produção da SoulPods e o apoio da Agfa Radiology Solutions. Até o próximo episódio.